Olá, amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série O Poder da Oração e hoje nós vamos falar de Jó. Jó que foi tentado de todas as maneiras, né? Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu gado, perdeu funcionário, a saúde estava bem debilitada e Jó, hora nenhuma, blasfemou contra Deus. E ele apareceu 3 amigos para ficar com ele. Ficaram 7 dias em silêncio. Mas depois esses amigos começaram a acusar Jó que ele estava passando por aquelas dificuldades porque o Senhor estava irado com Jó por alguma coisa que Jó tinha feito. E eles ficavam ali questionando Jó o que foi que ele fez de errado, o que foi que aconteceu com Jó. E Jó simplesmente começa também a se questionar sobre a natureza, dele ter nascido, o porquê que Deus permitiu que ele tivesse nascido, que antes ele não tivesse nascido para passar por todos esses problemas. Mas ainda assim, Jó estava confiante em Deus, ele não abandonou a fé dele. E no capítulo 42, que nós vamos ler agora, 42, 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Imagine no meio de tanta coisa que Jó perdeu e estava acontecendo uma coisa atrás da outra. Primeiro foi a morte dos filhos, depois foi os gados, depois foram o patrimônio dele, os funcionários, depois foi o corpo cheio de lepra, os amigos acusando ele, e ele estava ali e ele para a vida dele para orar pelos amigos. Porque o Senhor repreendeu os amigos de Jó e pediu que eles fizessem um sacrifício para o Senhor perdoar eles. E eles fizeram isso. E Jó simplesmente parou e começou a orar pela vida dos amigos dele. O que nós aprendemos com isso? Que às vezes a gente tem que guardar a nossa dor para cuidar da dor do outro. E tem um ditado que diz que enquanto a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas. Então, enquanto ele parou ali aquele momento da vida dele para poder orar pelos amigos dele, interceder pelos amigos dele, Deus mudou a sorte de Jó e acrescentou em dobro tudo que ele tinha perdido. Então, se antes ele era rico, materialmente falando, ele ficou muito mais. O Senhor renovou a saúde dele. Os 10 filhos que ele havia perdido, que morreu, ele teve mais 10 filhos. E o Senhor mudou a história de Jó, porque Jó não ficou olhando somente para a dor dele. Jó sabia que ele não podia fazer nada naquele momento. Então, estava tudo nas mãos de Deus. Então, ele simplesmente descansou no Senhor e foi interceder por outras pessoas. Que nós possamos ser esses intercessores também. Sabemos que nós temos nossas lutas, nossas guerras, nossas dificuldades, mas existem também outras pessoas que estão passando por situações um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas também estão passando por necessidades e que nós possamos estar juntos em oração também pelos outros, não só imersos nas nossas próprias dores, mas que nós possamos juntos em comunhão orar um pelos outros. E enquanto Jó estava ali orando para Deus mudar a história dos amigos dele, para Deus perdoar os amigos dele, Deus estava mudando a história de Jó também e multiplicando, aquilo que ele perdeu. Que nós possamos aprender com Jó a ser essas pessoas intercessoras uns pelos outros. Vamos falar com nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, aprendendo mais de ti. Que nós possamos ser como Jó, fiéis a ti, meu Deus, perseverantes, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e também, Senhor, cientes de que quando a gente entrega algo para o Senhor está cuidando e que nós podemos sim estar intercedendo pelas outras pessoas, estarmos colocando as outras pessoas, as necessidades dos outros também diante de Ti. Que a gente não fique só no egoísmo, olhando para os nossos próprios problemas, as nossas próprias dores, mas que a gente olhe para a dor do nosso vizinho, que a gente olhe para a dor do nosso irmão e compartilhem com ele também as orações, que nós possamos dividir, Pai.
as orações, não só orando por nós mesmos, mas por outras pessoas, que nós possamos ser esse canal de bênção na vida de outros. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, que mais vidas possam ser alcançadas, que mais pessoas possam ouvir desse evangelho. Me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até amanhã.